Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a deflação no mês de julho. É isso mesmo, IPCA negativo nesse mês que acabou de terminar. E vamos falar também qual é o impacto disso nos títulos públicos e se essa deflação é consistente mesmo no médio prazo. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação. E eu quero fazer um segundo convite para você. Na descrição desse vídeo, eu deixei lá um formulário de inscrição para você participar da nossa live, quinta-feira, dia 11 de agosto, às 20 horas, e concorrer a esse livro aqui. Quem se inscrever por lá, além de ser lembrado, vai concorrer a esse livro e vai entender por que estamos no ciclo da renda fixa. Vamos lá! Saiu o dado de inflação aí, o IPCA oficial, referente ao mês de julho. E o que saiu? Valor negativo, 0,68% em julho. É a chamada deflação, quando a inflação é negativa. E é sobre isso que eu quero trazer aqui para você esse vídeo de hoje. Aqui, logo de cara, eu já mostro para você o histórico aí, mês a mês, em termos de IPCA. Você está vendo aí os últimos 12 meses. E você verifica logo que o primeiro mês negativo foi esse daí. Na realidade, esse é o primeiro mês negativo desde 2020. Então veja que é um fato extremamente positivo. E ainda, para agregar ainda mais, é a menor taxa desde 1980. Então veja que no curtíssimo prazo é sim uma notícia a ser comemorada. Mas vamos tentar entender um pouco melhor esse dado que saiu aí agora. Essa variação da inflação pelos grupos. E aí, presta bastante atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você está vendo um gráfico na sua tela com umas barras aí na cor vermelha e umas barras à sua esquerda, perdão, e outros na sua direita. Aquelas que estão na sua esquerda são aqueles valores negativos. Então, nós tivemos aí dois grupos que puxaram o índice então para a deflação. Então, tivemos queda somente em dois grupos. O primeiro grupo foi de habitação e o segundo grupo foi de transportes. Só que veja que a queda no grupo de transportes foi tão forte, que puxou o IPCA para negativo. O que eu quero chamar a atenção com isso? Veja aí, a habitação caiu menos 1%, mas dentro de habitação tem energia, que caiu 5,78% e representa um bom valor nesse grupo. No grupo de transportes caiu 4,5%. Você não ouviu errado, 4,5%. Mas caiu por quê? Gasolina caiu 15%. O álcool caiu 11%, gás caiu 6%, enfim, os principais itens desse grupo caíram e caíram forte. E isso tudo é muito em razão da queda do preço do petróleo e principalmente da Lei Complementar 194 de 2022, que reduziu o ICMS, o imposto então sobre energia, sobre combustível e sobre comunicações. Então isso impactou esses dois grupos de forma bem forte e puxou o índice para negativo. Agora, quando você olha, então, essas barras do lado direito, você já repara o seguinte. No IPCA, nós temos ali 9 grupos. 9 grupos. Desses 9, só dois ficaram negativos e puxaram o índice para baixo. Ou seja, a inflação continua crescendo nos demais grupos. E outra informação importante é que a inflação de alimentação continua crescendo e crescendo bem forte. Então, isso continua preocupando, porque é um item básico para nós brasileiros. E ela parece não estar contida. Então, espero que você tenha entendido o que aconteceu no mês de julho. Foi puxado por habitação e transportes, e foi por isso que ela veio negativa. Só que agora vamos falar um pouco mais adiante. O que aconteceu aí para frente? Antes de falar aqui do que aconteceu para frente, você sabe qual é a taxa Selic que nós estamos aqui projetando com base nos títulos públicos, com base no que os grandes bancos estão fazendo? Se você não sabe, eu te aconselho a assistir esse vídeo aqui do alto e você vai verificar. Vamos lá, vamos falar um pouco mais então do IPCA acumulado agora, o acumulado dos últimos 12 meses. Você vê por esse gráfico aí que ele vinha subindo. Aliás, ele chegou no ápice lá em abril de 2022, quando o acumulado chegou a 12,13%. Depois ele houve uma queda no mês de maio, no mês de junho subiu de novo e agora sim, uma queda considerada forte, caindo aí para próximo de 10% no acumulado de 12 meses. Mas essa queda forte foi puxada principalmente por esse dado do mês de julho.
então ainda é cedo para comemorar em relação à inflação de 12 meses. E a pergunta que fica, vai continuar caindo? Como vai ficar a inflação agora para o curtíssimo prazo, para setembro e para outubro? É o que eu vou te mostrar aqui agora. Então grava aí, inflação histórica aí dos últimos 12 meses, 10%, vamos arredondar para você entender daqui para frente. Vamos lá, o órgão que faz a projeção da inflação é a Anbima, que inclusive faz, com base nessas projeções, a atualização dos preços dos títulos do Tesouro IPCA. E veja aí, para agosto de 2022, a última projeção que a Anbima fez estava aí, 0,08. Está para sair a nova projeção. Então veja que agosto está bem próximo de zero. Tem alguns analistas apostando até em deflação. Então veja, se isso daí acontecer, novamente, a inflação acumulada de 12 meses vai cair. Para setembro, já volta a subir e você pode ver aí embaixo na projeção que eles estão fazendo. Só que como está muito longe ainda o mês de setembro, é muito cedo para falar desse tipo, então, de inflação acumulada. Então, voltando, se tivermos aí próximo de zero ou uma inflação bem baixinha, novamente no acumulado, vamos ver inflação baixa nesse próximo mês de setembro. Então, agora você já entendeu, no curtíssimo prazo, para onde que vai a inflação. E aí eu vou explicar para você já o que vai acontecer nos títulos públicos. Aliás, no que já está acontecendo de uma forma didática para que você compreenda por que você está assustado com essas quedas. Vamos falar um pouco agora da projeção do mercado para o IPCA e para a nossa taxa Selic, baseado então na projeção do Boletim Focus. O Boletim Focus é uma pesquisa que o Banco Central faz semanalmente com mais de 100 instituições financeiras. E o que elas estão projetando? Taxa Selic para 2022, 13,75. Em outras palavras, foi o último aumento da taxa Selic, esse que aconteceu agora. Essa é a projeção do mercado para a data que eu gravo esse vídeo aqui. Mas tem um detalhe, a taxa Selic vai ficar alta, mas o IPCA esse ano já está caindo. Veja que ele vem caindo semana após semana na projeção para o final do ano, principalmente por essas medidas que eu já te expliquei da lei complementar que reduziu o ICMS. Só que tem um detalhe, a inflação está caindo, mas você sabe que o Banco Central tem uma meta. A meta de inflação para 2022 é de 3,5%. É exatamente isso, 3,5%. E como ele tem aí um teto e um piso, tem uma variação de 1,5% para baixo ou para cima. Então a inflação máxima admitida seria de 5% e ela vai ser 7,11%. Anota aí. Para 2023, a expectativa do mercado é que a taxa Selic seja de 11%. Volto a dizer, a expectativa baseada no Boletim Focus. Há um mês atrás era 10,5%. Trocando em miúdos para você o que eu venho sempre dizendo. Taxa Selic vai ficar alta por mais tempo. Eu não acredito mais que ela vai subir, mas sim que ela vai ficar alta por bons meses aí, que você já deve estar vendo isso aqui no nosso canal. E aí o mercado começou então a rever as projeções para a inflação em 2023. E elas estão subindo semana após semana. Traduzindo para você entender, se porventura nós estamos tendo agora um impacto muito interessante no curto prazo, deflação em julho e talvez inflação próxima de zero em agosto, essa inflação está sendo projetada para o ano seguinte, porque essas medidas não são estruturais. Essas medidas estão injetando dinheiro na economia. E injeção de dinheiro na economia vai acabar trazendo, então, mais inflação. Quais são essas medidas? Essas medidas de auxílio, então, emergencial. Aliás, esses auxílios fiscais que nós estamos verificando. Por exemplo, esse aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600. Auxílio caminhoneiro, enfim, outros auxílios. Aqui eu não discuto se deve ou não fazer. Eu só trago aqui para que você entenda. Toda vez que você injeta dinheiro na economia, a tendência, então, é que a inflação para o médio prazo não caia. Muito bem, então você já viu aí que a expectativa de inflação para 2023 é 5,36%, acima do teto da meta, que é 4,75%. Então eu espero estar te explicando. Julho, negativa. Agosto provavelmente vai ficar ali próxima de zero, ou seja, no acumulado vai cair, só que para os meses, os anos seguintes, a expectativa não está muito boa. E aí nós entramos numa parte principal desse vídeo, que é muita gente perguntando aí no nosso grupo do Telegram. Você não entrou no grupo do Telegram? Tá aqui embaixo. Olha lá embaixo, eu tenho o meu e-mail.
caso você queira fazer algum contato comigo e eu possa te explicar algo melhor. E tem também o grupo do Telegram, no qual os internautas trocam experiências, conhecimentos e eu também estou interagindo por lá. Então fique aí o meu convite para você entrar também. Qual é o impacto nos títulos do Tesouro IPCA principalmente? Eu vou explicar nos dois, mas no Tesouro IPCA é mais importante você entender. Você já sabe que os títulos vinculados então ao IPCA, eles têm duas taxas, ou melhor, dois componentes de remuneração, uma taxa pré-fixada e a inflação. A taxa pré-fixada você sabe no momento da compra, e a inflação vai do momento da compra até a data de vencimento, ou até quando você vender o seu título. Então anota aí, inflação é da data da compra para frente. Não adianta olhar essa para trás que eu já te expliquei, ok? Vamos lá, falando da taxa pré-fixada. Ela está despencando e você deve estar vendo aí no Tesouro Direto. Vou mostrar aí para você, ó. Tá aí o 2025, vamos colocar o IPCA 2026. Veja que ela vem caindo desde o dia 19/7, quando chegou a 6,31. Na data que eu gravo esse vídeo, está em 5,34. Quase 100 pontos base de queda. É uma queda muito alta para um curtíssimo período de tempo. E aí o que eu quero te dizer, por que a taxa está caindo? Você precisa entender essa relação. Saíram notícias, então, recentes de que nós estamos aí com uma expectativa de melhora na economia brasileira. Na economia brasileira e também na economia americana para o curto prazo, porque saíram dados de emprego nos Estados Unidos mostrando que a economia americana, em termos de emprego, ainda está forte. Então o mercado vive de expectativa. Ele projeta agora o que pode acontecer no futuro. E como nesse curtíssimo prazo a expectativa melhorou, o que aconteceu? Se ela melhora, o risco reduz o risco. Por que reduz o risco? Porque não tem por que as pessoas ficarem tão preocupadas no curto prazo. E quando você reduz o risco, o que acontece? As taxas caem. Porque pensa comigo, se o governo precisa pegar algum empréstimo, por que ele vai oferecer uma taxa de juros cara se o risco está caindo? Ora, se o risco reduziu e o pagador é bom, as taxas caem. E quando as taxas caem, o que acontece? Os preços sobem, ficam mais caros. Então você que comprou num preço aqui e a taxa caiu, significa que o preço subiu. E aí você está verificando aí uma possível, então, perda na marcação a mercado. É isso que você deve estar aí desesperado caso você tenha comprado esse título há mais tempo. Já, se você comprou esse título aí há pouco tempo, por exemplo, aí nos últimos 30 dias, você deve estar com um ganho bom e deve estar aí comemorando, então, essa marcação a mercado. E a pergunta que você deve estar doido para fazer, devo realizá-la? Eu volto a dizer, marcação a mercado é algo para ano, não é para dias ou para semana. Talvez você esteja vendo ali um ganho de 10, 20, 30%. Só que quando você vai olhar em termos reais, é muito pequeno. Então essa é a minha opinião. Mas aqui eu não faço indicação de investimento. Eu só te ajudo para que você possa investir melhor sozinho, tendo conhecimento e investindo com segurança. Então grava, a economia melhorou ou a expectativa melhorou. Com isso, o risco caiu e as taxas caem junto com o risco. E então o preço subiu. E se o preço subiu, você já sabe o que acontece. O título ficou mais caro, se valorizou então. Essa é a informação que você precisa saber para poder investir melhor. Mas trazendo de uma forma mais clara para você, o Tesouro IPCA não tem só a taxa pré-fixada. Ele tem também a questão da inflação. É o outro componente de remuneração que eu vou falar aqui agora para você. E por falar agora, eu tenho uma playlist que fala sobre as melhores taxas e os melhores preços, para você saber se está bom para comprar e para ganhar na marcação mercado. Eu vou deixar essa taxa aqui no alto para que você possa assistir e entender do pré-fixado, do Tesouro IPCA e dos títulos que pagam juros semestrais. Vamos lá. O outro componente, então, do título é a inflação. Lembrando aqui, então, nós temos, então, uma taxa pré-fixada que ela está aqui despencando. E aí, o que nós temos aqui para você? Vou até ajustar aqui, que vai ser mais fácil para você entender o que eu estou querendo trazer para você. Vamos lá. Colocando aqui na tela para você, você tem o preço do Tesouros IPCAs aí na sua tela. Veja aí que na última coluna, 3.235 é o preço do IPCA 2026. O IPCA 2035, 1929. E o IPCA 2045, 1094. Veja que eles têm preços diferentes.
Mas qual é o valor desse título na data de hoje? Veja que ele tem aqui o chamado VNA. O VNA é quanto vale esse título na data de vencimento, que é o que eu vou mostrar para você. O VNA ele é atualizado pela inflação. Então, por exemplo, grava aí, Tesouro IPCA 2022 a 3.235. Olha o que eu quero mostrar aqui para você. Veja aí nessa tabela da sua esquerda agora. Aqui você tem o preço, a atualização do VNA. Veja que em maio ele estava valendo 3.953. Em junho passou para 3.971. Está à sua esquerda na cor amarela. Depois, em julho, passou para 3.998. Quase R$ 4.000. E o que aconteceu agora, saindo o dado da inflação? Ele despencou para 3.971. Agora faz uma pausa e olha aqui para mim para você entender. O que eu estou querendo te explicar com isso é o seguinte. Presta bastante atenção aqui. Você viu lá que o Tesouro IPCA 2026, vou voltar aqui na tela para você entender, está 3.235. O que significa isso? Se nós não tivermos nenhuma inflação até a data de vencimento dele, qual é o valor que você vai receber? Vai se receber o VNA. Ou seja, trazendo para outras palavras para você, o VNA é aquele valor final do título trazido a taxa que você comprou para a data presente. Então, quando você tem essa taxa, por exemplo, de 5,27, significa que pegou esse VNA e está trazendo para a data presente. E se tivermos inflação? Se tivermos inflação, esse 3.971 vai continuar sendo atualizado. E é isso que eu quero trazer agora para você nesse recado final desse vídeo. Esse momento, então, de deflação é contínuo ou não? Eu quero dizer aqui para você que nós tivemos, ao longo de toda a história de atualização do IPCA, e eu vou colocar aí na sua tela a minha planilha. Se você quiser essa informação, você digita aí no Google, valor nominal de NTNB. E essa planilha você vai abrir ela aí no seu computador. Eu fiz aqui a minha análise que eu trago para você. Qual é essa minha análise? Desde que ele começou, que foi nos anos 2000, para ser exato aqui para você e você não se perder. A atualização começou em 15 de julho do ano 2000. Estamos falando aí, então, de 22 anos de atualização agora. O que aconteceu? Apenas em 10 momentos, desses 265 meses, apenas em 10 nós tivemos deflação. Ou seja, estamos falando de algo de menos 4% em toda essa base histórica. Traduzindo para você, deflação no Brasil é algo raro. Aliás, eu diria que é algo raríssimo. Acontecer 2 meses, então, só aconteceu uma única vez, 2 meses com deflação no Brasil, que foi aquele período de 2020, que foi o problema de saúde pública que nós tivemos aqui no Brasil e que nós tivemos aí a deflação 2 meses seguidos. Então eu diria para você, se acontecer, será outro evento raríssimo. A tendência no Brasil não é essa. A tendência é que a inflação continue subindo. E aí eu deixo para você essa informação. A média de inflação no Brasil, se nós pegarmos os últimos 10 anos, é pouco acima de 6%. Vou repetir, média dos últimos 10 anos, pouco acima de 6%. Se você pegar os últimos 15 anos, vai estar por volta desse valor. Enfim, olhando todo um histórico, nós temos histórico de inflação no Brasil. Somente nos últimos 12 meses, a inflação já está aí acima de 10%, como eu já te falei. E em 2022, 4,21%. Então, o recado final para você nesse vídeo de hoje é o seguinte. Primeiro ponto, sim, tivemos deflação, isso é extremamente positivo para a economia brasileira. Poderemos ter aí um movimento semelhante para o próximo mês, que é esse agora de agosto. Também vai ser um momento muito interessante. Mas isso não quer dizer que a inflação está controlada. De maneira nenhuma. Saiu na data de hoje a ata do Copom, que enfatizou que o combate à inflação vai até o primeiro trimestre de 2024, ou seja, estendendo aí esse período na qual ele garante que vai estar ganhando da inflação. Em outras palavras, a taxa Selic vai continuar alta, ela não deve cair pelos próximos meses. É a terceira informação que eu quero trazer para você aqui. E em outras palavras também, para encerrar, inflação no Brasil é algo histórico, infelizmente. E o combate costuma durar bastante tempo. Isso sem falar em possíveis eventos externos que podem prejudicar esse combate. Mas isso daí eu tenho tratado aqui no Clube de Membros, que são as preocupações internacionais. Se você quiser entrar, o convite está aqui no alto com um vídeo para você entender o que pode estar acontecendo.
Aliás, o que pode acontecer em alguns meses e como você se proteger. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com as suas famílias e que, acima de tudo, e infelizmente, entendam que o combate à inflação no Brasil, ele é duradouro e pode até ser prejudicado pela economia internacional. Um abraço e até o próximo vídeo.